Tá no corre, esqueceu algo do mercado? Relaxa. A Daqui entrega suas compras completas em até 15 minutos. E pra quem é novo por lá, tem R$30 de desconto com o cupom Jovem Nerd nas compras acima de R$100. É rápido, fácil e chega antes de você decidir o que vai fazer pro jantar. Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Nerds, aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. E como Ruby Rhod sempre disse, tem que ser verde. E must be green. Salve, galera. Muito prazer. Meu nome é Rafael Ferreira. Atualmente eu trabalho como Senior Platform Engineer, que basicamente é um nome gourmet para o DevOps Engineer, que também é basicamente o engenheiro de gambiarra. Excelente. O melhor engenheiro. O que realmente faz as coisas funcionarem. É o bom preguiçoso, então já tô aí com isso na veia. Então a gente cria algumas automações envolvendo cloud, DevOps e infraestrutura. E cá estou aqui hoje nessa ilustre parceria aqui sobre Green IT e o papo vai ser muito massa. Prazer, eu sou o Lúcio, eu sou fundador da Samax. A Samax é uma plataforma de FinOps que olha para custo de cloud, para a estabilidade dos nossos clientes, como eles estão funcionando, como que tá o consumo deles dentro das principais nuvens públicas aí. E a gente roda anualmente uma pesquisa, né, o Radar da Nuvem, onde a gente compara como que as empresas estão se comportando, como que elas estão consumindo cloud, como que elas estão consumindo IA, como que elas estão trabalhando essas informações dentro de casa e apresentando para todo mundo ter ali uma base de comparação para saber se comparado com o coleguinha tá todo mundo indo bem ou mal na linha de custo, né? Exatamente, por isso que a gente vai falar hoje de Green IT, como o Rafa já mencionou, né? É um termo guarda-chuva, né? Porque hoje a gente pode dizer que fala sobre sustentabilidade no TI de forma geral. Você tá falando sobre, obviamente, eficiência de gasto de energia, de água, de tudo. A grande discussão do debate público com a vinda da IA tão forte, com tanta construção de novos data centers sendo disputados entre cidades e outras que não querem, né? As pessoas falando, não construam data center aqui, pelo amor de Deus. Toda essa disputa, esse debate público tem a ver com sustentabilidade de uma forma geral, né? Local e global, porque a gente sabe que, enfim, todo o avanço do capital tem como teto a materialidade dos recursos que ele precisa para funcionar, né? E aí a gente tem energia para crescer como tem que crescer, a gente tem água para crescer como esses data centers têm que ser, ou existem soluções não só de hardware, mas de software, de arquitetura de nuvem que possa fazer com que os processos sejam muito mais eficientes, muito mais verdes, muito mais sustentáveis do que eles são hoje. Vamos debater e discutir sobre esse assunto. É muito bom, muito importante, porque o futuro da humanidade tá amarrado nisso. Como é que a gente começa a falar sobre o que o termo Green IT cobre, né? Ele cobre o que tipo de processos, ideias ou, né, entendimentos de como se deve fazer a tecnologia ser sustentável. Se você me permite, eu vou dar um passo um pouco para trás, que nem a gente comentou que o tópico é Green IT, mas pode vocês aí, galera que tá ouvindo, chamarem do que vocês quiserem. Tem o termo de Green Ops, que é também o famoso famigerado com DevOps. Hoje a gente coloca Ops na frente de tudo, né? Green Software, Green Computing, Green Sustentabilidade, a gente pode falar do ESG, que é o guarda-chuva maior. Então, o Green coloca na frente do que você quiser e aí a gente consegue falar e discorrer mais sobre o assunto, né? É bem na linha do que o Rafael falou. Acho que sustentabilidade é um dos principais assuntos dos últimos 20 anos e, obviamente, tem ganhado cada vez mais espaço. E Green IT, Green Ops, Sustainable Development, qualquer coisa nessa linha, surge muito para conseguir conectar cada vez mais o tema de sustentabilidade com o dia a dia do negócio das empresas, e não parecer que é um assunto só nichado, só de uma área pequena, mostrar como que isso impacta não só na operação, mas como isso impacta na qualidade do código sendo desenvolvido, na qualidade do trabalho sendo feito. É muito para conectar como que o time de tecnologia, como o time de desenvolvimento, consegue impactar de forma direta em iniciativas ali que vão
vão melhorar consumo de energia, que vão melhorar consumo de capacidade de computação, né? Acho que pegando muito público aqui do Nerdcast, do Jovem Nerd de modo geral, cara, custo de placa de RAM, porra, nem me fala, GPU, tá estourando porque todo mundo tá consumindo cada vez mais. Então, pra gente conseguir ter cada vez mais capacidade de computação, ter cada vez mais acesso a melhores sistemas, mas sem estourar o custo para todo mundo, a gente precisa pensar com uma visão muito mais estruturada para o código, para como a gente está fazendo arquitetura de software e tudo mais, né? Pô, e um ponto interessante que o Luz comentou, então no começo ele tinha falado sobre FinOps, e aí falou sobre custos, aí todo mundo aí tá se perguntando, pô, mas quando a gente fala sustentabilidade, Green Software, Green Ops, é um FinOps melhorado? E eu tenho por mim, Rafael, que é quando a gente trabalha com FinOps, mas de uma forma com conscientização. Então, pô, eu tô escolhendo a linguagem de programação focado em menos consumo energético, em menos questão de build, em menos questão de bibliotecas. Não, eu vou colocar aqui é mais performática, mas não, eu vou colocar pensando nisso, adequando ao meu negócio. O Lúcio também comentou sobre a parte de arquiteturas. Então, pô, se a gente falar sobre vários padrões de frameworks e arquiteturas de software, a parte de desenvolvimento, padrões de Cloud Adoption Framework, com tudo relacionado à cloud, também são. Eu até tenho uma palestra sobre isso, que eu gosto de falar que o último estágio, eu coloco, na verdade, um personagem, como se eu gosto muito de videogame, então ele tá passando várias fases, ele vai evoluindo, tendo uma conscientização, e no final da jornada dele, que a gente começa a falar sobre sustentabilidade e a parte do Green IT. Sem a gente falar de outros requisitos, se a gente falar sobre cloud, adoção de cloud, ou até a parte do on-prime, se a gente utilizar as melhores questões de hardware, a gente vai estar só falando de uma coisa que tá no final da jornada. Então a gente tem que ter toda essa conscientização até chegar nesse último assunto. No final das contas, Green IT é muito sobre, não dá pra chamar de um FinOps melhorado, acho que no final das contas tá todo mundo indo pro mesmo caminho, né? Como a gente consegue aproveitar o máximo dos recursos que a gente tem, sem, obviamente, desperdiçar recursos, né? Que é o ponto principal. O quanto vocês já viram isso acontecer em termos de arquitetura mesmo, sabe? No quanto que por exemplo, eu vou dar uma experiência bem beabá, com o próprio Jovem Nerd como exemplo, que era, a gente tinha um banco de dados antes que era um monstro de Frankenstein lá, criatura. Era um código muito tosco, com muita coisa remendada em cima. E aí, o que acontecia? Toda vez que alguém entrava no site, ele fazia lá queries, full queries no banco de dados inteiro, só pra popular, sei lá, as notícias que estavam na home do site, sabe? E aí isso, o servidor abria bico toda hora, porque era uma arquitetura mal feita. E depois que a gente teve profissionais reais trabalhando no nosso back-end, né, a gente começou a criar cache de notícias, a gente começou a criar um monte de outras eficiências de arquitetura de software que faziam com que os processos que aconteciam lá e faziam o hardware abrir bico não faziam mais. E por consequência, tornava tudo muito mais eficiente, mais barato em termos de custo de uso de processador, máquina, hora-máquina, etc. O quanto que isso acontece o tempo todo numa operação, sei lá, por exemplo, de cloud ou de qualquer coisa que é super pesado pro processador, até mesmo para uma NPU processar hoje em dia, o quanto que a gente avançou mais na arquitetura de software em exigir menos do hardware e o quanto que a gente avançou dos hardwares de simplesmente saberem processar mais em termos de, sabe, de aceleração. Quem é que tá na frente de avanços? Falando a minha opinião, e obviamente o Rafael entende muito mais disso e pode me corrigir, mas eu sinceramente acho que a gente avançou muito mais na capacidade de processamento do que na otimização de sistemas. E por que eu tô falando isso? Até como se a gente para olhar, a computação sempre falou da lei de Moore, né? Que a cada 18 meses a capacidade de processamento duplica. Isso tá muito mais rápido. Hoje em dia a capacidade de processamento cresce muito mais rápido do que isso. E mais do que isso, a utilização, a disponibilidade de processamento tá muito maior. Então se a gente pega o que era o site do Jovem Nerd há mais de 20 anos atrás, quando vocês começaram, o site inteiro deveria pesar 1 mega, 2 mega por aí. Hoje uma única imagem no site vai pesar muito mais do que isso. Exato. Então, isso pesa muito e com toda a disponibilidade, toda a capacidade, toda a velocidade que tecnologia ganhou de modo geral, o volume de testes, o volume de coisas que a gente coloca no ar está muito maior. Até falando um pouco sobre o radar da nuvem, né, a pesquisa que a gente faz, a gente estimava, né, isso ficou provado com o resultado da pesquisa, que mais de 30% do que é gasto com nuvem não precisava. É desperdício. São recursos que estão sendo alocados sem necessariamente serem utilizados para gerar valor para a empresa. Então, é uma taxa de desperdício muito grande que a gente obviamente conseguiria otimizar
otimizar de forma com uma utilização mais racional, né? Eu vou responder o meu lado aqui, gerando mais dúvidas pra deixar a galera dar uma pesquisada e aquela provocada. Pô, quando a gente fala de processamento, a gente tem um conceito desenvolvido pela Green Software Foundation, que é a parte de fundação, onde determinou padrões, onde tem toda essa parte de onde a gente consegue pegar mais informações. Eles definiram uma arquitetura de software chamada Green Software Architecture. Lá ele tem 3 pilares, que é o WAT, então vai envolver a parte da lógica, como vai ser a experiência do usuário, a parte de Serene, a parte de cache que você comentou antes. O segundo pilar é o How, que é a metodologia, então a gente começa a trabalhar sobre design patterns, a parte de conscientização, a parte de grupos de trabalho que possam evangelizar dentro da companhia, e até mesmo a questão do Dark Theme, então utilização do tema black, negro, para poder deixar a tela mais escura, consequentemente você consegue diminuir o gasto do que uma tela mais branca, que tá com o brilho torado. Isso também é uma melhoria pequena, singela, mas se a gente multiplicar, acaba somando. E a parte de UR, que é o terceiro pilar, que é onde vai rodar essas plataformas. Então, um conceito que o Lucas comentou, existe muito desperdício na cloud, mas se a gente pensar que a gente tá colocando essa aplicação, esse site, seja o que for, dentro da cloud, que ele roda em servidor já predisposto, teoricamente, a ser uma máquina, uma VM, os data centers ultra processados para poder ter essa visão de software verde, então a parte de resfriamento com água, a questão de painéis solares, entre outras coisas, a gente já também tá dando um passo à sustentabilidade. Porém, você comentou sobre avanços, sobre maior tipo de processamento, então a gente fala sobre de hardware, software, mas tem uma parte negativa que é a parte do lixo eletrônico. Então, se a gente tá criando muita inovação, se a gente tá trocando a parte de hardware, se a gente tá trocando vários componentes eletrônicos, a gente precisa descartar isso. Se isso está sendo descartado de forma adequadamente, isso também tá indo contra ao ponto de sustentabilidade. Imagine que a gente tá gerando uma pilha de lixo de eletrônicos que não vai ter um descarte. Isso também já é um outro problema que a gente tem quando a gente fala assim, não, a gente precisa avançar, a gente precisa criar inovação. Tá, mas e esse outro lado, onde fica? Mas o que vocês acham que impacta mais no consumo de recursos, assim, operacionais hoje? Porque pra mim, aquele negócio de você criar um cache das minhas notícias, banco de dados do Jovem Nerd, aquilo fez puta diferença, sabe? Só que eu vi que eu tava gastando energia à toa, com coisas, com recursos de uma estrutura mal feita, né? Mas mesmo quando você tem a estrutura bem feita, hoje em dia, o que é que puxa mais, entendeu? Numa cloud? É acesso único de usuário, é ataques de DDoS que acontecem em serviços que volta e meia você tem que ficar se blindando disso, tipo assim, é segurança, é simplesmente uso, é hackeamento de, tipo assim, computador zumbi, que às vezes o cara tem alguma coisa no sistema dele que alguém hackeou. Eu não sei o quanto que, em termos de segurança, isso é um problema no dia a dia de cloud, sabe? De um monte de código malicioso ficar sequestrando o poder de processamento de cloud pra, sei lá, minerar Bitcoin, essas porras assim. O que é que consome mesmo hoje, que é algo que a gente tem que resolver pra caramba em termos de Green IT? AI. Chat GPT, como é que eu quebro um ovo sem sujar os dedos? É isso? Eu concordo com o Lúcio do ponto anterior, a questão de over-provisioning, então a gente colocar máquinas superdimensionadas. Ah, tô usando aqui a cloud, vou subir aqui no maior, large que tem aqui, seja o que for, gastou, não gastou, é a cloud, aí beleza. Eu, como analista de suporte, o engenheiro, não tô pagando a conta do cartão Black lá do nosso chefe, então vambora, né? E aí, cara, virou o mês, ó, Rafael, o que tá acontecendo aqui, ó? Por que a gente tá gastando 50, 100 mil dólares por causa de uma máquina? Ah, pera lá, deixa eu pegar e fazer um ajuste, né? Eu subi pensando que era isso. Eu vejo que tem a questão também de contratar pessoas que têm essa conscientização, pô, saber trabalhar com a cloud. Hoje a gente tem, seja na Magalu, seja nas outras clouds, pô, a gente tem que ter pessoas altamente qualificadas, tanto é que existem as certificações pra isso. Não dá pra gente poder falar assim, ah, não sei, não me avisaram. Tem isso também. Tem uma questão de arquitetura de processadores novos que a própria AWS e a própria Azure, que é a cloud que eu tenho mais contato hoje em dia, eles têm processadores que é o ARM64, que é baseado nesses que a gente roda em celulares. Pô, é altamente performáticos. A AWS fala que tem cerca de até 60% de menos consumo de energia e o da Azure é de 50%. São coisas assim absurdas. Mas a gente vai ter que fazer toda a refatoração, todo o build novo,
novo da arquitetura do software para poder rodar nesses processadores. Eu achando que a gente vai virar a chave aqui e que vai ser isso. Uma coisa que hoje eu tô trabalhando bem focado em clusters Kubernetes, então a gente poder utilizar o melhor do containers, em vez de usar virtual machines, utilizando o Infrastructure as a Service, a gente utilizar containers para poder colocar várias caixinhas pequenas, utilizar várias outras ferramentas de Cloud Native para poder fazer o scale down, scale up e poder utilizar o maior hardware mínimo, né, no mínimo possível. E aí a gente consegue ter toda a dinâmica, a flexibilidade, a escalabilidade que a cloud provém. A gente vê muito isso no dia a dia, nos projetos que a gente faz, nos clientes usando a plataforma, que é muito o que o Rafael falou, né, a parte de over-provisioning ou de estruturação errada mesmo, assim. Porque no final das contas, assim, em cloud, todo esse sistema tem duas coisas que pesam muito, né? O gasto de computação, óbvio, o gasto de banco de dados também pesa, e a transferência de dados, como que isso está circulando de um lado para o outro. Então, quando você faz backup, em que momento você coloca isso em consideração, onde está esse backup, e muitas vezes o cliente monta uma arquitetura que não faz muito sentido, assim. Eu já vi cliente que, por questão de preciosismo técnico, estava rodando uma infraestrutura com mais de 10 máquinas, sendo que se ele focasse muito em reduzir consumo, não é nem reduzir consumo, um consumo mais consciente, 1, 2 máquinas já tranquilamente atenderia toda a demanda dele. Ele estava com mais de 10 máquinas, nenhuma delas batia 15% de utilização da capacidade. Caraca. Imagina você montar um cluster com 10, 12 notebooks, para cada um deles estar rodando Word. Exato, sim. Overprovision. E ele tá pagando por isso, né? Tá pagando por isso. E no final das contas, assim, a conta chegando todo mês, a fatura do cartão de crédito comendo solta e ninguém parando pra pensar que poderia ter uma estrutura um pouco mais racional, né? Sim, sim, sim. Como é que eu detecto isso? Se eu tenho serviço, como é que eu posso ter certeza que eu não tô comendo uma bola dessa? O que ele tem que falar que ele precisa? Primeiro ponto é sentir a dor no bolso. É você olhar e falar assim, nossa, acho que deu ruim, a fatura tá mais cara do que eu esperava. Deu essa dor, que é a primeira dor que todo mundo sente, é parar e olhar pra... Aí pode ser no console da própria provedora de cloud, assim, na console da Magalu tem isso muito fácil de ver, no console de provedores em geral é muito fácil de olhar, que é como que tá a utilização de fato, né? Você vai lá, no final das contas, você reserva uma máquina com 8 núcleos, 16 núcleos e ela não bate 10%, 15% de capacidade. Olhou isso, e aí, assim, agora fazendo aquele mini jabá, desculpa, a nossa plataforma mostra isso também. Olhou isso, você consegue parar e pensar, pô, beleza, como que eu vou otimizar isso? Eu preciso de toda essa demanda? A gente nem entrou na parte do Rafael de DevOps, de Platform Engineer ali, para saber se a linguagem de código escolhida é a melhor, se toda a parte estrutural ali tá da melhor forma possível, né? A gente não mexeu em nenhuma linha de código, é só olhando mesmo se as máquinas que a gente tá usando tá fazendo sentido. Você pode montar ali indicadores, vários alertas, te ajudando a acompanhar como que tá teu índice de consumo, né? E isso tem que ser parte do dia a dia de todo mundo de tecnologia que tá olhando para essa parte. É aí que mora o perigo, né? Sim, sim. Você mencionou o incentivo econômico, né? Você pode estar gastando dinheiro que você não precisava gastar, etc e tal. E quando a gente tá falando de green, de verde, de sustentabilidade, etc., a gente sabe que muitas das soluções que se propõem, principalmente as emergenciais, não são, sei lá, economicamente viáveis ou economicamente interessantes, etc. A gente vê que muitas das resistências de protocolos de sustentabilidade entre países, etc., é simplesmente essa. O cara quer ser verde, mas ele também não quer poder desacelerar a seu desenvolvimento industrial, o cacete, etc., né? Então fica sempre esse empurra-empurra. Mas dito isso, existe alguma outra forma da gente melhorar sistemas, fazer eles serem mais sustentáveis, mais verdes, etc., que não seja só pela vantagem econômica, que seja porque a gente simplesmente tem que fazer isso para ser sustentável, caramba. Porque a gente não quer destruir o planeta? Boa, quando a gente falou, logo quando a gente estava introduzindo, tem a parte do ESG. Então, tem algumas maiores corporações, maiores empresas que geram esse relatório de ESG dela, então de parte de sustentabilidade. O ESG, ele, na verdade, ele é um guarda-chuva maior, né? É o E de Environment, o S de Social. Isso aí. E o G de Governança. Aí, boa, tá vendo? Então, por exemplo, quando a gente fala de social, a gente tem a parte de inclusão, então trazer grupos minoritários para nossa organização.
mineração, a parte de governança, o ambiental. Então a gente tem até esses relatórios que a gente fazem públicos para poder até mesmo algumas empresas fecharem parcerias, as empresas que têm essa visão darem as mãos e poder fechar negócios. E isso é tão importante que existem cargos focados só em ESG. Eu já participei de empresas que tinham pessoas só focadas nisso. E eu tenho até uma pesquisa que é uma base, né? Então, analistas de ESG ganha de 6 a 10, um especialista de 10 a 15, e você que pode estar ganhando seu salário mínimo, pensando o que você pode estar fazendo da vida, gerentes de ESG ganham de 16 a 22 mil por mês. Caraca. São bastante dinheiro. Tem algumas empresas, eu não sei se todo mundo notou, mas, por exemplo, o iFood, quando você pede alguma coisinha, ele vai lá e ele dá essa opçãozinha de sua entrega está saindo e a gente já compensou com a emissão de carbono. O Boozer, que é aquela plataforma de pegar ônibus, a gente consegue fazer uma doação em valor singelo para poder diminuir o impacto ambiental da viagem. Tem até o C6 que gerou esse extrato de carbono que você consegue comprar mudinhas que em algum lugar do mundo eles vão fazer essa plantação e você consegue ajudar de uma forma pessoal isso. It must be green, okay? Okay? Agora, a gente tá falando de Green IT e a gente tem que falar de data center, né? Tipo assim, o quão verde, o quão sustentáveis são esses data centers agora é o alvo de discussão pública. Nos Estados Unidos tem visto conselho de cidades se reunindo, moradores rejeitando, pressão dos deputados, dos governantes para dar, tipo, razão aos lobistas que querem construir o data center X, Y, Z perto da cidade tal, e eles nos contratos, já vi numa discussão que no contrato eles não davam a garantia de que eles não iam ter um aumento de custo energético, eles não estavam nem, coitados, lutando pelo meio ambiente nos redes, estavam lutando pelo custo energético, o risco dos moradores locais terem o custo energético, né, aumentado sistematicamente por causa disso, porque vai ter uma mini cidade de data center sendo construída ali na vizinhança deles, né? Então essas discussões estão rolando, né? O Google e outras empresas, né, têm contratos para construírem novos reatores nucleares, né, até 2030 e poucos, etc, para dar, né, vazão do gasto energético que eles precisam para esses data centers, etc, né? Como é que a gente começa a conversar sobre data centers dentro do Green IT? Vou comentar sobre alguns pontos que eu ando pesquisando, então vai ser muito afirmações colocando pontos positivos, se estão errados, se estão certos, vamos trazer informação pra galera, já que é um assunto muito polêmico, né? Já que, agora na era da IA, todo mundo tá correndo contra pegar memória RAM, pegar as placas de vídeo para poder construir data centers. Quem fez o teu PCzão da NASA fez. Agora tá complicado você começar do zero. Cara, fui vendo pra instalar no meu notebook só tem um slot soldado. Falei assim, droga! Quem comprou, quem não comprou. Eu tô chegando na época de trocar o meu notebook, eu fui olhar o preço e já comecei a ter vontade de chorar. Meu amigo. E quando você pegava com 16 GB, é um valor, você pegou com 24, 32, o computador tá triplicando o preço. Pois é, já vai começar já o mercado dos leilões. Você vai ver os PCzeiros sendo leiloados mesmo. E aí, a gente tem muita questão do consumo, né, energético, onde esses data centers vão ser aplicados, porque vai concorrer com as cidades, tem várias questões que os prefeitos estão querendo trazer, aí vai trazer ruim para a população, pode também, sei lá, a questão de quanto cancerígeno vai ser, as transmissões que a gente não consegue enxergar, né? E muitas questões, assim, muito, muito grandes. Tem um ponto aí que a Google e a AWS, essas gigantes, estão trabalhando de produzir data centers utilizando energia nuclear. Então, reza a lenda que é uma energia muito mais limpa, que é uma energia que vai conseguir sustentar data centers, sustentar cidades. Porém, o ônus e o bônus, eu vejo que um lado muito, muito complicado, que mesmo as pessoas que estão construindo são as mesmas pessoas que estão sancionando, que estão olhando a questão de regulamentação, se tá certa a instalação. É um tal do cachorro correndo atrás do rabo. Aí é o complicado, não dá pra saber se é certo, se não é, que é a hora que deu ruim, aí vai falar assim, não sabia, e aí já é tarde. E tem um outro projeto que teve uma tentativa com sucesso da Microsoft de ela testar um data center mergulhado no mar. Se a gente procurar pro projeto Natick, ele foi finalizado em 2018, teve várias
várias pontos positivos. Então, a questão de resfriamento, a questão de latência menor, que eles poderiam colocar no meio do oceano, perto assim do continente, a questão até de pessoas indo e tendo que entrar nos laboratórios, ter que trocar as peças de hardware, a questão das energias serem mais limpas. Então, utilizar a própria onda, o mar, para poder fazer a questão de geração de energia, utilizar aquelas hélices eólicas gigantes. Pesquisando, a gente encontra até alguns chineses produzindo isso. Não precisamos ficar um pouco de cara, já que os malucos estão aí anos-luz na frente de nós, mas são algumas tendências de mercado quando a gente pensa em data centers e projetos mais sustentáveis, que vou deixar o Lúcio complementar com um pouco que ele conhece também. Eu acho que quando a gente tá falando de data center, você tem alguns pontos ali, né, em como ele consome energia. Obviamente que ele existir e ter aquele monte de computador, aquele monte de processador ligado junto, consome muita energia, porque, né, para alimentar tudo aquilo precisa de muita coisa, mas principalmente, como o Rafa falou, para manter tudo isso funcionando sem dar problema, você precisa resfriar, então aí vai mais um monte de energia para manter isso numa temperatura ótima de funcionamento, e para fazer com que tudo isso funcione ainda melhor, para que você mande informação de um lado para o outro, você tem toda a carga energética desse tráfego de informação para o mundo inteiro, vamos colocar assim, né? Hoje, a maior parte das empresas do Brasil, quando usam cloud, usam servidores fora do Brasil, então, né, você tem que pensar que toda vez que o computador aqui vai mandar uma informação, ele tem que esperar essa informação ir e voltar, e isso, obviamente, aumenta o custo nas duas pontas, tanto aqui quanto lá. O fato de você conseguir ter os servidores mais próximos, de você ter toda a infraestrutura mais próxima, e aí tanto a parte no oceano quanto aqui no Brasil mesmo, melhora muito esse processo, reduz muito o custo nesse ponto. E o fato, aí falando muito de Brasil, né, o fato da nossa matriz energética ser uma das mais limpas do mundo é um ponto super positivo pensando em TI verde mesmo, porque no final das contas, um data center rodando na Europa, na grande maioria das vezes, ele vai estar alimentado à base de carvão. Aqui no Brasil, mais de 90% das vezes, ele vai estar alimentado ou de energia hidrelétrica, ou se pegar os novos que estão surgindo no Nordeste, energia eólica, energia solar. Então, são fontes muito mais limpas e isso garante um custo mais baixo de energia. Nossa energia é relativamente barata aqui no Brasil e principalmente uma fonte energética que não gera CO2, que não gera tanto CO2, né? Que é uma preocupação enorme que a gente tem que ter. Mas a gente tem alguma esperança que energia eólica, solar possa sustentar data centers aqui? Porque eu sei que o Brasil tá olhando aí, querendo trazer data centers pro Brasil, fechar negócio desse sentido e tal, e existe todo o impacto ambiental que está sendo discutido também. E eu sei que você falou, beleza, a gente tem fontes de energia renováveis, né, a gente não tá queimando carvão, né, que nem os Estados Unidos, China e etc, mas e aí? Isso também não vai gerar impacto? Ele vai dar conta? A gente consegue continuar sendo sustentável? Essa discussão tá acontecendo em alguma forma? Essa discussão tem acontecido bastante. Antes de fundar a Samax, eu trabalhava numa startup focada em geração distribuída de energia solar. Isso tem avançado bastante, o uso tanto de energia solar quanto de outras fontes de energia renovável, né? Não só solar, não só hidrelétrica, mas eólica também, que no final das contas, se a gente pega a costa do Nordeste, você tem sol o ano inteiro, sem muita nuvem nem nada, e você tem muito vento, então você consegue usar ali de forma geral as duas fontes meio que se garantindo, né? Quando você não tem sol, você tem muito vento, então continua funcionando do mesmo jeito. E isso tem fornecido uma boa base. Você tem muito data center estrangeiro querendo vir para cá, e aí, né, de novo, eu gosto de falar bem dos parceiros, e a Magalu Cloud foi nossa parceira durante o Radar da Nuvem, é nossa parceira no Radar da Nuvem, né? E um dos data centers é no Nordeste, até para aproveitar mesmo, melhorar a distribuição, né? No final das contas, você já tem uma base aqui em São Paulo, você coloca mais uma no Nordeste, reduz essa latência dentro do território nacional e você aproveita uma fonte de energia muito boa e muito barata, né? Que dá uma competitividade muito grande e dá uma capacidade de utilizar fontes renováveis que torna a emissão de CO2 muito baixa na cadeia como um todo, né? E continuando nesse papo aí também, falando sobre âmbito nacional, aconteceu nesse ano a COP30, sim. que é a Conference of Parties, que são uma junção de vários países, quando se juntam para poder definir esses avanços visando o meio ambiente, visando o futuro do país. Cada ano acontece num lugar, esse ano aconteceu aqui no Brasil, e decidiram, foi conversado, a galera tem bastante líderes globais pensando nesses assuntos, né? Não é só, vamos tacar o fogo aí que uma hora vai sair.
Gente, Magalu.cloud, você já sabe. É por isso que a gente tá aqui no Nerd na Cloud. A gente tá falando da nossa cloud no Magalu. Lembrando, latência. Você está com seus serviços rodando em servidores no Brasil. Você está pagando por um serviço no Brasil. Não está exposto ao câmbio. Não está pagando em dólar. Não está pagando em IOF ou qualquer outro tipo de coisa que você tenha. Vem aquela continha de servidor, de cloud no final do mês. Sempre uma surpresinha. Ai, meu Deus, quanto é que tá o dólar, etc. Você tá falando no Brasil com suporte em português. Está falando com a galera no Brasil. Galera que desenvolveu a Magalu Cloud por vários anos. Robusta, com latência de Brasil. Isso faz diferença até na parte verde do negócio, não faz? Com certeza. Porque se você estiver pedindo dados lá na Europa, lá na Califórnia, etc., todo o consumo energético está sendo, né, direcionado para que você faça essa operação muito mais distante. Você, enfim, já é mais green IT só por estar no Brasil, com o seu serviço rodando no Brasil. Mas vai lá, conhecer magalu.cloud, não é .com.br, gente, é magalu.cloud, tem link no post, certo? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.